É isso aí, pessoal que acompanha o canal. Seja bem-vindo. Então, hoje a gente vai continuar aí trabalhando a tabela periódica. Veja que são várias aulas para poder contemplar o conteúdo aí de tabela periódica. Então, hoje a gente vai estudar aí como encontrar o elemento na tabela periódica utilizando a distribuição eletrônica através das famílias e períodos. Então vamos lá, aí a gente tem o cálcio. O cálcio tem número atômico 20. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Se você somar 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, com 2, 20. Ou seja, deu o número atômico, ou seja, foi feita a distribuição de 20 elétrons. Então, como que se faz para encontrar o cálcio lá na tabela periódica? Você está vendo o número 4 aqui da camada? Então, o número 4 significa o período. Então, o que você faz? Você vem aqui na tabela e conta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Aí você está vendo o número 2 que está aqui em cima, do 4s2? Então, esse número aqui significa a família. Então, o cálcio está primeira, segunda família. Contando o período, 1, 2, 3, 4. Ou seja, olha o cálcio aqui. Ele está na segunda família, no quarto período. Então, a camada de valência ela conta a posição onde está o elemento na tabela. Ele está no quarto período, na segunda família. Viu que interessante? Vamos fazer com outro elemento. Aí a gente tem o alumínio. O alumínio, ele está dizendo que a distribuição é da seguinte maneira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então ele está dizendo que o alumínio está no terceiro período. E aqui 2 com 1 dá 3. Então ele está no terceiro período, na terceira família. Então aqui eu tenho primeira família, segunda família. Para quem lembra, a terceira família é desse lado aqui. Ou seja, essa é a terceira família. Então se você fizer a contagem, primeiro período, segundo período, terceiro período. Olha o alumínio lá. E ele está na terceira família. Ou seja, esse número 3 que está aqui é da terceira camada, que é a camada de valência. Então ela conta qual é o período. 1, 2, 3. E o número de elétrons na camada de valência conta a família. Essa é a família número 3. Que no caso é a 3A. Né? Família 3A. Essa daqui é 1A, essa aqui é 2A. E aqui está desse lado aqui a 3A, que é a família do boro. Vamos fazer com outro agora. Oxigênio. Oxigênio, a distribuição é bem pequena. Então, o que a gente vai olhar? O número atômico. O número atômico é 8. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. 2 com 2 dá 4, com 4, 8. Ou seja, ele está contando que está no segundo período. 2 com 4 dá 6, na sexta família. Então, vamos lá, sexta família é para cá. Ó. Então, se você contar, terceira família, quarta família, quinta família, sexta família. Sexta família, achei o oxigênio. E no segundo período, primeiro período, segundo período. O L está no primeiro período. Segundo período, sexta família. Veja que das famílias do tipo A, a distribuição eletrônica, ela conta a posição lá na tabela. Viu quanto é importante você saber a distribuição? Agora já as famílias do tipo B, é mais complexo. Se você pegar o crômio, por exemplo, e realizar a distribuição eletrônica dele, você vai perceber que você não vai encontrar o crômio citado pela distribuição eletrônica, porque ele é metal de transição. E os metais de transição não obedecem à ordem da distribuição eletrônica. Vamos ver aí para você ver o crômio, como é complicado a distribuição eletrônica dele. Então, só para você não esquecer, ó, o crômio é número 24, o número atômico dele. Então, voltando lá. Então, aí eu tenho a distribuição eletrônica do crômio, 24. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4.
Só que aqui é o seguinte, como ele é um metal de transição e o crômio ele é uma exceção à regra, nós não podemos terminar uma distribuição em 3D4. Por que a gente não pode terminar em 3D4? Veja aqui comigo. Cada orbital cabe 2 elétrons. Então aqui eu tenho o orbital S com 2. O orbital S da segunda camada com 2. O orbital P tem 6. Então aqui eu tenho 2 com 2, dá 4 com 2, 6. O orbital S da terceira camada está com 2. O orbital P da terceira camada está com 6. 2, 4, 6. O orbital S da quarta camada ele está com 2. Só que se você olhar aqui a terceira camada, eu tenho o orbital do tipo D. Que são 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Então se você for olhar, vai ficar um orbital vazio aqui. Esse orbital vazio não pode ficar. Você não pode pular para o orbital S da quarta camada e deixar o orbital da terceira camada vazio. Então o que você faz? Você pega um elétron da camada de valência aqui, coloca num dos orbitais do tipo D e preenche com um elétron aqui. Então daí o que vai acontecer? Vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. E aqui, em vez de ficar 3D4, fica 3D5. Aí, o que você consegue perceber com isso? Consegue perceber o seguinte, que você pulou para o orbital S da quarta camada, só que você deixou o elétron aqui no último orbital do tipo D. Aí sim. Então, a distribuição eletrônica do crômio vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Veja como é complexo. Isso porque eu peguei um metal de transição. Os outros também acontece isso. Mas os que dão mais trabalho é o crômio e o cobre. Então 3D4 não pode terminar. E 3D9 também não pode. O cobre, para você ter uma ideia, ele termina em 3D9. Então se você fizer a distribuição eletrônica e perceber que terminou em 3D4 e 3D9, você tem que retirar elétrons da camada superior e colocar no nível D. Daí você consegue acertar a distribuição eletrônica. Esse tipo de